Queridos irmãos e irmãs, continuando as nossas reflexões sobre o tema o advento do Senhor Jesus, compreendendo a história da salvação e buscando naturalmente neste entendimento da história da salvação o conhecimento da verdade, voltando os nossos olhos para as profecias. A liturgia da palavra nos propõe hoje a palavra do profeta Jeremias, que nos diz, no capítulo 23, versículo de 5 a 8, Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. A partir daí, meus irmãos e irmãs, vamos encontrar no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 20, a origem de Jesus Cristo, a dificuldade de José de entender a gravidez da moça que lhe estava prometida, o esclarecimento prestado naturalmente pelo anjo a José, que depois de esclarecido é obediente a Deus. Maria e José são obedientes a Deus e são exemplos de como devemos nós aceitar a vontade de Deus em nossa vida. Meus irmãos, aquele povo esperava de muitos séculos que Deus realizasse o projeto do envio deste Salvador, este Messias. Era a engenharia da salvação. Deus, ao longo do tempo, foi sinalizando àquele povo pelos profetas, dando oportunidade, atraindo para si, até que no tempo certo manifesta na pessoa de Jesus Cristo, filho de José e Maria, a encarnação da palavra, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra vem para nos transmitir o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da nossa caminhada espiritual aqui, nesta jornada da terra, no caminho que nos leva de volta à casa do Pai. Neste tempo em que nós estamos, tempo difícil, controverso, de tantas vãs filosofias, o homem tem se dispersado do verdadeiro sentido da vida. Tem se dispersado desta sua origem espiritual e vivido muito em função das concupiscências da carne. Naturalmente, que é a prevalência dos sentidos sobre os sentimentos. Esta vivência tumultuada do homem na busca do ter em prejuízo do ser tem ocasionado, meus irmãos e irmãs, um arrefecimento da fé, uma desilusão, uma tristeza àqueles que, mesmo possuindo, se sentem ainda insatisfeitos, pois a sua insatisfação é pela não realização espiritual. E muitos são aqueles que de repente descambam para uma depressão, descambam para uma doença psicossomática qualquer e que de repente se perdem ali, se aniquilam ali, até se redescobrirem como seres espirituais e buscarem a presença de Deus para as suas vidas. É necessário, portanto, que nós cristãos e cristãs que amamos a Deus, que nos amamos uns aos outros neste sentido cristológico de ser a família dos filhos e filhas de Deus, procuremos cada vez mais aprofundar em nós esta busca do conhecimento da verdade. Voltemos às Escrituras, voltemos às leituras da Palavra de Deus e procuremos, de alguma forma, internalizar esta revelação pela ação do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo que foi deixado para orientar a igreja, para nos esclarecer com as suas luzes e iluminação, a fim de que entendamos Jesus Cristo, a sua palavra, os seus ensinamentos. Meus irmãos, o tempo urge, não temos muito tempo. Porque um dia sem Deus é um dia perdido. E um dia
quando não amamos ao próximo, quando não perdoamos, quando não compreendemos a dimensão do outro, é um dia sem Deus. Não se ama a Deus simplesmente amando a Deus. Para amarmos a Deus, meus irmãos, é preciso amar o outro. Porque o outro é a imagem e semelhança de Deus. Nós só amamos a Deus quando amamos o outro, nas suas dificuldades, nas suas diferenças, em toda a complexidade que é o outro. Pois é assim que nós somos chamados a sermos família dos filhos e filhas de Deus. Este tempo do Santo Natal nos leva ao encontro do menino na gruta de Belém. Uma criança que nasce colocada em cima de uma manjedoura onde os animais se alimentavam. Na palha que lá estava, este era o Senhor do mundo. Os anjos cantam na porta da gruta, a estrela ilumina. Os pastores são atraídos àquele lugar de extrema pobreza. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Nós precisamos acolher Jesus Cristo. O nosso Natal tem que ser o da gruta de Belém. Aquele Natal da pobreza, aquele Natal da simplicidade, aquele Natal sem a suntuosidade dos mirabolantes jantares, onde se faz uma suntuosa ceia despida de qualquer sentimento de partilha do amor e do pão. Então, o tempo do Natal é o tempo de firmarmos nossa vida no ensinamento de Jesus Cristo, no ensinamento do Evangelho, de estarmos disponíveis ao serviço do Reino. É o tempo de nos amarmos mais. Vamos celebrar o aniversário de Jesus no dia 24 para 25 de dezembro, mas o de Jesus de Nazaré. Vamos fazer o nosso Natal, o Natal da oração. O Natal do encontro da família, como família, onde não haja falsidades, onde não haja murmurações, onde não haja críticas, nem menosprezo, porque o presente de A foi mais simples do que o presente de B, mas que se considere ali a presença da família, e que Jesus seja um convidado para a nossa ceia. Que Deus nos abençoe a todos.